Olá, boa noite, queridos irmãos. Meu nome é Rosa Maria, sou trabalhadora da Casa Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, no bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, e estamos aqui para dar continuidade ao estudo do pequeno Evangelho do Mestre Jesus. Vamos fazer a nossa prece antes de iniciar as nossas reflexões da noite. Amado Mestre Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez, rogando a Tua assistência, o Teu amparo, o Teu amor. Rogamos também aos guias espirituais de nossa casa, para Tua Messe, Teresa d'Ávila, Ubirajara, Rafael e Francisco de Assis, para que possamos compreender mais profundamente Teus ensinamentos e utilizá-los como base segura para a nossa caminhada como espíritos imortais. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos estudando o capítulo 19, que tem como título A Fé Transporta Montanhas. Estamos estudando a parábola da figueira seca e me coube hoje conversar com vocês o item 9, que vem logo após a parábola, trazendo considerações e orientações do nosso querido Allan Kardec. Então nós vamos lendo e refletindo juntos. Kardec começa assim: a figueira seca é o símbolo das pessoas que só têm aparência do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Então a gente para aqui, porque ele vai elencando vários outros tipos de pessoas e situações que simbolizam essa figueira seca. Então, em primeiro, ele vem dizendo exatamente que são aquelas que têm aparência do bem, mas não produzem nada de bom. Então, essa figueira está cheia de folhas, né? Folhas essas que parece que vão dar frutos, mas não dão. São essas pessoas que receberam oportunidades de se transformar para melhor. Conseguem já discernir o que é falso do que é verdadeiro. Mas não conseguem, mesmo sendo portadores de conhecimento, não fazem um esforço para se tornarem melhor. Ainda estão naquele movimento onde a intelectualidade, a asa da intelectualidade está bem desenvolvida, já possui, mas a asa da moralidade ainda não está no exercício. E aí ele vai e traz outro símbolo da figueira seca. São os oradores que possuem mais brilho do que solidez, suas palavras têm mais verniz artificial, agradam os ouvidos. Então, são aquelas pessoas que são ótimos oradores, têm uma eloquência linda ao falar, né? Nos encantam, agradam nossos ouvidos, e nós temos que ter cuidado para não nos perdermos e nos perguntarmos que substancial tem essa mensagem. O que essa mensagem tem de essencial e de orientador para a minha vida como espírito imortal? Porque muitas das vezes a gente se perde e esquece qual é o objetivo de nós ouvirmos e estudarmos juntos. É trazermos não só o conhecimento, mas também trazermos bases e estruturas seguras, alinhadas à lei divina para o nosso caminhar. E aí ele continua, depois ele diz assim: é o símbolo também de todas as pessoas que têm meio de ser úteis e não são. Nossa, isso aqui me lembrou muito a parábola
dos talentos, onde o Senhor distribui lá talento entre 3 servos, em quantidades diferentes, mostrando para a gente que somos individualidades, cada um tem os seus talentos e é preciso que a gente se autoconheça para saber quais são os talentos que nós temos e que podem ser úteis não só a nós, mas ao nosso próximo, à coletividade onde estamos inseridos. Mas lá diz que um dos servidores pegou o único talento que ele recebeu do Senhor, enterrou e nada fez, nada produziu de bom. E é esse símbolo aqui, essa figueira seca que tem folhas, mas que não produz flores e muito menos frutos. Não aproveita a oportunidade da reencarnação para progredir moralmente e espiritualmente, porque não somos humanos. Estamos humanos. Estamos vivendo uma experiência humana num mundo de provas e expiação, mas somos espíritos imortais. O que estamos fazendo aqui? O que estamos produzindo? E aí ele também compara, né, que esse símbolo é também dos projetos irrealizáveis, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. Então a gente pode aqui pegar tantos esses projetos irrealizáveis, tantos esses sistemas como essas doutrinas sem base, que são todas as 3 não pautadas na lei de amor, justiça e caridade. Porque nada que tem como objetivo o bem comum, que tem o objetivo, o amor, a justiça, a caridade, a solidariedade, a fraternidade, está fadado a não dar certo. Ah, mas tantas pessoas fazem coisas ruins e estão tão bem. Opa, a gente está olhando com uma visão circunscrita terrena, material. Mas esquecemos que nós somos espíritos, já tivemos muitas vidas pregressas e muitas ainda teremos, que vivemos hoje o que plantamos ontem e o nosso futuro está sendo construído aqui e agora. Não nos esqueçamos disso. E aí Kardec continua lá no Evangelho. O que falta, gente, para a gente obrar no bem e não ser uma figueira seca? O que falta, na maior parte do tempo, é a verdadeira fé. É a fé realmente fecunda. É a fé que abala as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. Nossa, o que Kardec traz pra gente aqui? Que a fé não é algo estático, não é algo que cai do céu, porque do céu só cai chuva, um modo brincando com vocês. Mas essa fé, ela tem que trazer um movimento na nossa vida. Ela tem que ser uma fé ativa, viva, que transforma, mas transforma a nós mesmos. Quando a gente fala fé que transporta a montanha, não é tirar uma montanha daqui para lá, sempre o sentido figurado de Jesus utilizando com gente, conosco, né? As figuras de linguagem, simbologia. Essa fé que transporta a montanha é aquela fé que transforma nós mesmos para que saibamos lidar com as dificuldades que ainda são inerentes ao mundo em que nós estamos. Então, uma fé que obra, que se movimenta, que busca o caminho para seguir para frente, para o alto. E a nossa querida Patronesse, lá no livro Castelo Interior, ela vai falar exatamente sobre essa fé para a gente. Olha que coisa linda. Ela pergunta assim: que valor pode ter a fé sem obras? Ou seja, essa fé tem que produzir algo de bom. Ela não pode ficar só íntima, circunscrita
na oração, que é muito importante, mas ela tem que ser viva. E ela continua perguntando: e o que valerão estas, ou seja, essas obras, se não se unirem aos merecimentos de Jesus Cristo para o nosso bem? Ou seja, essas obras precisam estar alinhadas aos ensinamentos que o Cristo trouxe para todos nós e traz ainda. E aí ela na pergunta: e quem nos despertará a amar esse Senhor? Amar a Deus? Jesus. Ela mesma responde: Jesus, que Ele nos mostre também que precisamos trabalhar para gozar de sua glória. Gozar da glória, construção do reino de Deus, precisamos trabalhar na obra do bem, na obra da nossa transformação e colocar em prática, auxiliando o próximo, nessa convivência, nas nossas relações interpessoais. E ela nos lembra que Jesus disse: ninguém subirá ao meu Pai senão por mim. Por mim, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos ensina a como obrar no bem. Ele nos diz: quem vê a mim, vê a meu Pai. Então ela diz: pois, se não olharmos para Ele, para Jesus, se não considerarmos o que lhe devemos, porque Ele veio estar junto a nós, reencarnou entre nós, para nos mostrarmos esse caminho, para nos mostrar a verdadeira vida. Sofreu entre nós para nos mostrar que o sofrimento é algo passageiro. A dor, ela é um recurso educativo. E ela diz: não sei como o poderemos conhecer. Então, como conhecer Jesus sem fazer obras em seu serviço? Então, a prática, o exercício do amor deve ser constante todos os dias de nossa vida, dentro dos nossos núcleos de convivência, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja na família. Ter sempre Jesus na nossa tela mental a nos orientar, a nos direcionar. Ah, mas Rosa, com ser igual a Jesus Cristo é muito difícil. Claro que é. Não somos espíritos na envergadura de Jesus ainda, mas temos esse modelo a seguir. Vamos treinar, exercitar, bora treinar, seguir Jesus no melhor que nós podemos fazer? E ela termina assim: ora, pensar que entraremos no céu sem entrar em nós, conhecendo-nos e considerando nossa miséria. Não dá para pensar assim, né? É isso que Teresa vem dizer pra gente. Entrar no céu, esse céu que construímos aqui, o reino dos céus será construído por nós mesmos na nossa intimidade. Agora, para construir esse céu, é preciso primeiro o quê? Autoconhecimento, autoeducação, autotransformação. E aí a gente precisa conhecer e considerar o que ainda temos de imperfeito. Mas olhar essa imperfeição com misericórdia, com acolhimento, sem culpa, sem condenação, num exercício de transmutar essa sombra em luz. É isso que Teresa está dizendo para a gente. E aí, terminando, Kardec fala: essas são as árvores que têm folhas, mas não têm frutos, por isso Jesus condenou a esterilidade, visto que um dia virá em que elas ficarão secas até as raízes, isto é, que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada
e que todos os homens voluntariamente inúteis que não colocarem em ação os recursos que traziam consigo serão tratados como figueiras que secou. Então não há uma condenação de Jesus explícita, como diz, né? É um termo assim que na época cabia no vocabulário, né? Mas não é Jesus que condena, somos nós, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, se a gente não usa os nossos talentos, a gente não aproveita esta oportunidade, o aqui e agora, essa encarnação, com tudo que Jesus e Deus nos oferece, com todas as oportunidades, recursos e ferramentas que todos nós temos dentro, cada um do seu planejamento reencarnatório, nós estamos nos condenando a ficar estéreis. Nós estamos nos condenando ao nada, a não aproveitar, a desperdiçar essa grande chance, essa grande oportunidade que é essa encarnação. A melhor encarnação que nós temos é essa, hoje, aqui e agora. Então a gente tem que lembrar que no Código Divino são contabilizados créditos e débitos. Créditos são as obras úteis que elevam e que auxiliam o homem a desapegar-se de quê? Das coisas materiais. O que mantém preso a terra, os valores terrenos, só vão dificultar a nós a nos elevarmos. E aí vai fazer com que nós fiquemos nesse processo de continuar reencarnando no mundo de provas e expiações tantas vezes forem necessárias até despertarmos para o verdadeiro propósito de estarmos aqui. E assim criarmos condições de viver com sabedoria e amor em mundos regenerados, mundos superiores. Então, meus queridos, a lição de hoje, essa lição dessa passagem evangélica que Kardec lindamente traz essas reflexões profundas aos nossos corações, fala para nós da necessidade do homem sempre, em qualquer circunstância, em todas as experiências da vida, produzir coisas boas, úteis, belas, coisas que elevem o homem para um patamar melhor, superando sim suas limitações que a imperfeição que ainda temos produz, confiando nas suas competências, capacidades, possibilidades, porque somos filho de Deus, imortais e perfectíveis. Tenhamos certeza disso em nossos corações. Vamos então fazer a nossa prece agradecendo esse momento de reflexões. Obrigada, Senhor Jesus, por esse pequeno estudo do Teu Evangelho, que com certeza é um refrigério aos nossos corações, um incentivo para as nossas almas, para continuarmos com força, coragem, fé, buscando caminhar alinhados às Tuas leis de amor, às leis de justiça e de caridade. Mas ainda, Senhor, como imperfeitos que somos, precisamos muito de Ti. Então fique conosco, sempre, para que nunca possamos perder essa inspiração, esse modelo de amor que Tu és para cada um de nós. Graças a Deus.